Salve, salve galera, começando mais um vídeo do 3 pontos e a falta. Bem-vindos, bem-vindas à pós-temporada da NBA em 2023. Vamos falar aqui dos primeiros jogos do play-in, da vitória e da classificação do Los Angeles Lakers para os playoffs no Oeste e também da vitória e classificação do Atlanta Hawks, que venceu o Miami Heat na Conferência Leste. Vamos falar tudo sobre esses dois jogos e muito mais, Filipão. Por quê? Já sabe, Filipão. A gente tem aqui uma surpresa. Quem tá assistindo os vídeos do 3 pontos e a falta há algum tempo já sabe que a gente tá preparando isso tem um tempinho. E agora a gente pode dizer que a gente vai ter vídeo durante todas as rodadas da pós-temporada. Sempre que tiver jogo de play-in ou jogo de playoffs, no dia seguinte a gente vai estar aqui comentando em vídeo tudo o que acontecer a partir de hoje. Começando com esses dois jogos do play-in. As próximas 2 semanas tem quase que todo dia. Isso significa que durante as próximas 2 semanas vai ter vídeo praticamente todo dia aqui no canal e vamos seguindo assim até as finals, até aí o meio de junho. Você vai ver a gente aqui de manhã cedo com essa cara de sono, porque a gente ficou até 2 horas. Quer dizer, quem ficou mais foi o Felipe. Depois eu voltei e vi o resto do jogo. Vamos falar aí de Lakers e Wolves. Então já deixa aqui o like, já assina o canal dos 3 pontos e a falta para não perder nada. E também deixa seu comentário aqui para você dizer qual série, qual jogo que você tá mais empolgado, ou quem você acha que vai ser o campeão. Deixa aqui seu comentário e vambora. Filipão, Lakers 108, Wolves 102, o jogo foi pra prorrogação, um jogo aí cheio de reviravoltas, né, com muita coisa acontecendo, uma narrativa muito interessante. O Wolves, ele passa o jogo praticamente inteiro à frente do placar, né, o Lakers vai construir a sua maior vantagem, né, que é justamente essa de 6 pontos só no final. Só na prorrogação, né? Consegue empatar o jogo muito, muito perto do estouro do cronômetro do último quarto e depois supera o Wolves na prorrogação. Mas durante boa parte do jogo parecia que o Lakers não ia dar conta, né? E parecia que o Wolves ia se classificar com uma relativa tranquilidade. O que você acha que aconteceu aí que rolou essa virada? Brunão, primeiro de tudo, se os playoffs forem todos assim, meu Deus do céu, eu não sei se eu tenho saúde pra tanto. Mas a gente que ama basquete, cara, não tem como não vibrar com a partida de ontem. Se você é torcedor do Lakers ou não, ou do Timberwolves, a verdade é que o jogo foi incrível, cheio de reviravoltas, aberto até o final, uma virada sensacional, onde, como você falou, parecia que não ia ter como e eles conseguiram encontrar forças. Esses são os playoffs, senhoras e senhores. Então, bem-vindos e vamos se acostumar, porque daqui pra frente vai ser todo jogo com cara de jogo 7. E você falou um negócio muito importante, Bruno. Eu achei que o Lakers começou muito desconcentrado. E isso tem sido uma tônica já nos últimos 2 jogos, particularmente, contra o Jazz, em que eles foram pro overtime, e principalmente contra o Clippers, jogo que eles perderam crucial. E isso é alarmante, ainda mais alarmante, quando você leva em conta que o Wolves jogou sem o Rudy Gobert, sem o Jalen McDaniels e sem o Naz Reid. Ou seja, o Lakers não tinha desculpa para começar o jogo de uma maneira dominante, né, para não atacar o garrafão. Essas ausências, claro que fizeram muita carência, muita falta para esse time do Wolves, mas deixou o time mais solto. No perímetro, eles foram mais leves. Eles cansaram a defesa do Lakers, o perímetro, dando sempre um passe extra, procurando sempre o próximo, né, companheiro livre, e o Lakers não tinha rapidez suficiente para conter essa troca, e o Wolves terminou com uma porcentagem de arremesso de quadra muito, muito alta. Como você falou, acho que até o segundo tempo, eles estavam com 50% de quadra, quase 40% de 3, ou seja, era muito alto, o que mostrava que o Lakers não estava tendo maneiras de conter essa transição tão rápida. Só que, Bruno, a gente viu, né, o Cat com um jogaço com 24 pontos, até a quinta falta, quando ele fez essa quinta falta e ele foi pro banco, o Lakers virou a chave. O Conley também teve um jogo muito, muito bom, 6 bolas de 8 de 3. Eu acho que um dos maiores reflexos dessa estratégia do Wolves é justamente
a quantidade de oportunidades que o Conley teve, né? Assim, sempre aberto, né? Sempre aberto e muito eficiente, né, cara? Não era só um caso da bola dele tá caindo, porque ele é um cara muito bom de chute triplo, mas ele tava muito livre, né? Ele conseguia receber muito aberto, muita facilidade. Então, exato. Várias dessas bolas, assim, não foi um negócio que o cara recebeu com dificuldade a bola e deu aquele chute meio exagerado. Não, ele tava totalmente livre, pega a bola, prepara, arremessa com muita calma e converte, né? E por isso o Prince também teve um jogo muito interessante no primeiro tempo, 14 pontos, 4 de 7 bola de 3, que mostra esse meu ponto. Mostra que o Lakers não estava concentrado suficientemente no perímetro, perdão. Só que, Bruno, no segundo tempo, eu não sei o que rolou no vestiário, mas deu certo. Porque o Lakers volta outro time, com outra intensidade, focado, agressivo, e atenção a esses pequenos detalhes. Não só a marcação foi acertada fora do garrafão, mas eles foram mais físicos também na batalha dos rebotes e terminaram o jogo com 12-4 nos ofensivos, que gerou, obviamente, mais chances de segunda oportunidade, que fizeram toda a diferença. Crédito pro LeBron, Bruno. O papai voltou pilhado, incendiou o time, foram 30 pontos, 10 rebotes e 6 assistências, com 2 blocos também. Ou seja, um duplo-duplo de respeito pro LeBron, que mesmo que tivesse encontrado dificuldades no primeiro tempo com o Prince, achei que ele foi muito bem marcado e não teve maneiras para se desvencilhar, ele volta mais pilhado, ele volta mais querendo um pouco mais, e isso provém o Lakers com uma vantagem. Dennis Schroeder, Bruno. Jogou muito. Que jogo. Muito. 21 pontos vindo do banco, Bruno, e mais 22 no plus-minus, que foi o maior plus-minus do jogo. Então, o Darvin Ham, percebendo que o Dennis Schroeder estava pegando fogo, ele bancou o D'Angelo Russell praticamente o segundo tempo inteiro. O D-Low quase não jogou. Terminou, para mim, foi um dos piores jogos da camisa do Lakers que o D-Low teve. 1 de 9 de quadra só. E o Schroeder cresceu. Hachimura também, Bruno. Um cara que mostrou que vai ser importante nesses playoffs pela versatilidade física que ele tem. E até é curioso, o Darvin Ham deu uma entrevista recentemente, perguntaram para ele quais das adições da trade deadline impressionaram ele mais, e ele disse que foi o Hachimura, justamente pela versatilidade que ele pode jogar no garrafão, ele pode jogar nas wings, ele pode ser um cara estritamente defensivo. Então, a minutagem dele, que foi super alta, mostra, se não me engano, foi 27 minutos, mostra que ele vai ser um cara muito importante nessa rotação. 12 pontos para ele, mas mais 20 no plus-minus. Foi o segundo maior plus-minus do jogo, Bruno. Que foi muito importante para conter essa fisicalidade do Wolves, dos corpos altos, aí atléticos no garrafão. E o AD, Bruno, que para mim também foi um excelente jogo do AD, embora não foi aquela explosão ofensiva que a gente está acostumado, ele foi um monstro defensivamente, Bruno. Foi. 24 pontos, 15 rebotes, 2 roubos, 3 blocos e o único titular positivo no plus-minus com mais 9. Ele teve algumas jogadas muito interessantes ao longo do jogo, que eu vou destrinchar agora na sequência final do jogo, né? Uhum. Quando esses caras acordaram e voltaram a jogar, entregaram, entenderam a importância desse jogo, Bruno, eles empataram o jogo e na bola vencedora nas mãos do LeBron, o LeBron faz a penetração do garrafão, Bruno, ele passa por debaixo da cesta e quando todo mundo do Wolves marca ele joga pro Schroeder. Pra fazer a bandeja, exato. Muito foda. Ele acha o Schroeder sem marcação no perímetro, ele pensa, faz a cesta de 3 com 1.4 segundo, aí todo mundo fala, acabou o jogo. Acabou o jogo, né? E aí, quando a bola vai pro outro lado, Bruno, novamente a gente vê aquele erro do Lakers no primeiro tempo. O time inteiro se desliga, não é rápido o suficiente para acompanhar os passes extras do Minnesota. E os caras acham o Mike Conley completamente livre no outro lado da quadra. E o Anthony Davis, Bruno, vai em cima do cara, comete a falta para ele fazer 3 chutes de arremesso livre e ele faz os 3 e o jogo vai pro overtime. Antes que critiquem o Anthony Davis, Bruno, o Lakers não estaria nessa situação se não fosse um turnover que ele forçou no Kyle Anderson. Quem assistiu o jogo vai se lembrar. O Minnesota teve antes da bola do Dennis Schroeder, a propósito, antes dessa bola de 3 dele, a bola só chegou nessa mão dele por conta de um turnover que o AD provocou no meio de quadra, em que ele pressionou o Kyle Anderson, que ele perdeu a posse de bola, a bola passou do meio campo, e quando ele tocou na bola,
foi um turnover, a bola voltou pro Lakers e o jogo chegou nesse ponto. Ou seja, não dá pra crucificar o Anthony Davis se essa é a intenção. Fora isso também, alguns ouvintes. O Anthony Davis, ele foi bem malandro, porque ele foi um dos principais responsáveis por marcar o Karl Anthony Towns durante a partida, e o Karl Anthony Towns, ele cometeu muita falta, né? Exato. E chegou um momento que ele ficou naquele perigo de ser ejetado e o técnico colocou ele no banco e ele fica fora durante boa parte do início do último quarto, que é justamente quando o Lakers consegue se aproximar no placar. Então, assim, você também teve uma sacada boa dele, um pouco do LeBron também, mas acho que mais do Anthony Davis, que era quem tava marcando mais, de saber que ele, como era o cara, a âncora ali do time, tanto na defesa quanto no ataque, não, vou dar um jeito de tirar a minutagem desse cara. E foi exatamente quando teve essa virada, foi quando... Tanto que o treinador bota o Anthony Towns antes do clutch time, né? A gente fica naquela expectativa. Não, ele vai ficar no banco até dar uns 5 minutos e ele volta. Quando o coach do Wolves percebe que a virada vai acontecer, ele imediatamente volta com o Anthony Towns antes disso. Bruno, perfeita análise, cara. Às vezes a gente fala, né, que a gente quer um jogador engajado e agressivo no garrafão. Às vezes não é tanto apenas pontuação, né? Tem os intangíveis do jogo, sim. Porque muitas dessas faltas que o AD forçou no Cat foram faltas fora do lance. Ou seja, a bola nem estava nas mãos dele e ele ainda assim, pela fisicalidade, pelo jogo físico, pelo jogo contato corporal, ele provocou a falta, provocou uma reação no Karl Anthony Towns, que é um cara explosivo, assim, mentalmente. Ele não consegue lidar bem com a situação de pressão. E conceder essas faltas foi, como você falou, crucial para mudança de placar de jogo. Porque o Cat enquadra, o Wolves vencia. O plus-minus dele foi super positivo. E quando ele saía, eles tinham dificuldades, como você falou. Então, créditos também pro AD. Agora, Bruno, pra gente passar, né, fazendo uma pequena análise das pretensões do Lakers nos playoffs agora, cara, claro, assim, que essa seed número 7 é muito importante, porque não apenas porque eles pegam um matchup muito interessante contra o Memphis, mas isso permite que o Lakers descanse um pouco mais. Se o Lakers perde ontem, o Lakers volta pra quadra na sexta-feira já. Agora que eles venceram, só voltam domingo no jogo número 1 lá em Memphis. Ou seja, tem quase uma semana de descanso. Vai para um time que me mostrou ontem estar muito cansado fisicamente ainda. O LeBron teve uma hora, acho que antes, inclusive, do overtime, que ele faz uma cesta, ele volta para defender e ele põe a mão no joelho, Bruno, e mostra que tá ofegante. O AD até chega, você tá tudo bem? Então, assim, eu senti o Lakers bem cansado ontem, e quando o jogo é tão importante nesse quesito, né, o vale classificação, é mata-mata, a pressão aumenta e às vezes o corpo sente um pouco isso. E por isso eu acho até que o Lakers teve um primeiro tempo tão apagado. Faltou um pouco, o corpo não acompanhou a mente, o corpo não acompanhou o ímpeto. No segundo tempo eles foram pro tudo ou nada. Mas eu espero que com mais descanso eles já entrem mais pilhados no jogo, Bruno, porque se você pegar um adversário mais experiente do que o Minnesota, eles não deixam o jogo escapar no clutch time. Se você tá falando de um jogo contra o Warriors, por exemplo, né? Um Phoenix Suns com Kevin Durant, você não pode dar esse mole. Você não pode deixar que seu adversário faça 15 pontos de vantagem no jogo, porque às vezes não é sempre que você vai conseguir ter um Dennis Schroeder, por exemplo, inspirado. Então, vamos ficar de olho para ver como é que esses caras respondem com mais descanso e nessa série muito física com o Grizzlies, Bruno. Essa batalha é estritamente de garrafão. O Grizzlies é um bom matchup, eu sempre falo isso, porque ele não tem armadores altos e atléticos como o Wolves tem, como o Clippers tem, por exemplo. E são esses adversários que oferecem mais dificuldades pro Lakers. O Ja Morant não é um cara muito alto. O Tyus Jones é um cara muito alto, né? Mas no garrafão a história muda. O Jaren Jackson Jr. vai estar lá, né? Então, o AD vai ser muito, muito exigido, o Hachimura vai ser muito exigido, e ganhar a batalha dos rebotes vai ser muito importante, e torcer para que esse elenco de suporte no perímetro, Bruno, faça boa. Que o Austin Reeves tenha jogos melhores, que o D'Angelo Russell volte, porque vai fazer toda a diferença. Sim, o Lakers em geral foi muito ruim na bola de 3, né? E demorou para perceber que as bolas não estavam caindo, né? Insistiu demais nessa estratégia. E realmente, né, vai precisar muito desses dois fundamentos para a próxima partida aí domingo contra o Memphis Grizzlies. Bom, Felipão, vamos agora aqui virar para a Costa Leste, vamos falar do primeiro jogo do play-in
do Atlanta Hawks, que venceu em casa o meu Miami Heat 116-105. Que fase, hein, Brunão? Que fase! E assim, eu acho que o placar, ele, né, apesar de não ter uma diferença muito grande de pontuação, assim, no resultado final, mas ele não traduz muito o que aconteceu no jogo, né? Basicamente, o Atlanta não deu chance pro Heat em momento nenhum e conseguiu ser um time superior, assim, durante praticamente todos os momentos. Apesar de o Jimmy Butler ter tido um jogo bom, né? Jogo empolgado de playoffs que a gente tá acostumado a ver. Kyle Lowry conseguiu, as bolas do Kyle Lowry caíram, né? Tanto que fez 33 pontos. Mas Trae Young, especialmente DeJounte Murray, realmente comandaram aí o Hawks rumo a essa classificação para os playoffs e agora a seed número 7 para enfrentar o Boston Celtics, Filipão. Como é que você viu esse jogo aí? Não, você foi cirúrgico no comentário, que o placar não retrata realmente o que foi a história do jogo, mas foi muito por conta do Kyle Lowry. Se o Kyle Lowry não está em quadra ontem, é um massacre histórico, antológico. 33 pontos pro Kyle Lowry, parece que o único cara que tinha alguma coisa dando certo com a camisa do Heat, né? 11 de 16 de quadra, 6 de 9 bola de 3, 5 de 5 da linha de lance livre, ou seja, foi um jogo praticamente perfeito para ele, que está vindo do banco agora, ele é reserva agora, né? Mas, Bruno, quando a gente fala de vantagem atlética, né? Vantagem física, é um time mais versátil. Se algum ouvinte não entende muito bem o que é, esse jogo foi um claro exemplo disso. O Atlanta começou não apenas mais pilhado, mais interessado, mais investido, você acreditava mais no Heat, que talvez soubesse que não tinha pretensões maiores para o resto dos playoffs. Atlanta abusou, Bruno, dessa vantagem corporal, dessa vantagem atlética. É um time que possui muito mais jovialidade, digamos assim, para ganhar em diferentes aspectos do jogo de basquete. O Miami tentou dobrar a marcação no Trae Young, um exemplo disso, com o Bam Adebayo. Então, o Bam ia para a cabeça do garrafão e, Bruno, o Bam Adebayo ia para o perímetro e o garrafão ficava completamente despovoado. O segundo cara mais alto do time do Heat é o Jimmy Butler, que não é sequer um número 4, né? Ele é mais um número 3. Ou seja, quando você tem essa tremenda desvantagem física de altura, fica difícil para você competir. Nos rebotes foram 63-39, Bruno, para Atlanta, sendo 22-6 nos rebotes ofensivos. Ou seja, foram 26 pontos de segunda oportunidade para esse time de Atlanta contra só 6 do Heat, Bruno, que não teve altura, não teve arremesso e não teve banco para competir com esse time de Atlanta. Como eu falei, tirando os 33 do Lowry, o resto do banco do Heat fez 4 pontos, Bruno. Não, sim. É muito pouco. É muito pouco. Então, eu até falei com você em privado que esse jogo expôs para mim as limitações desse time do Heat, né? Cara, é um time que vai ter muito trabalho na pós-temporada, porque tá numa situação muito complicada. A maioria dos jogadores está sob contrato, e o Miami vai sofrer com um contrato alto com o Duncan Robinson, que não tá jogando, nem sequer entrou ontem. O Bam Adebayo tá em contrato, o Jimmy Butler tá em contrato, o Tyler Herro tá em contrato também. O Kyle Lowry, inclusive, vai fazer bastante dinheiro no ano que vem, ou seja, estão muito engessados em relação ao que eles podem eventualmente fazer para trazer, Bruno, mais atleticismo para esse time que não teve como combater esses caras, esses wings do Atlanta, como o John Collins. O DeAndre Hunter teve um jogo muito bom também. Trae Young e DeJounte Murray são caras muito ágeis também. O Capela foi super físico no garrafão, ou seja, tem mais personnel o time de Atlanta. E o Miami, quando se desfaz do PJ Tucker, que a gente sempre fala, sempre criticou isso, eles não repuseram até hoje. E ele fez falta, Bruno. Eles não têm um defensor de perímetro que possa fazer essas boas, que pode bater de frente com esses wings que são tão abundantes ao redor da liga hoje em dia, né? O Kevin Love veio para teoricamente suprir isso, mas ele é um cara muito lento, ele é um cara mais velho, ele é um cara campeão, mas que não vai resolver esses problemas. Ou seja, mostrou vários problemas, Brunão, de plantel mesmo. E eu tô, assim, não tenho pretensões para esse time do Miami, principalmente já no próximo jogo. Porque
quem quer que eles peguem de Chicago ou de Toronto, Bruno, vai oferecer os mesmos problemas que a Atlanta ofereceu para eles. E se a linguagem corporal for igual ou até pior por conta dessa derrota, Bruno, eu realmente não consigo ver o Miami vencendo, não. Crédito pro Hawks, obviamente. Sim. Desculpa. Não. Eu ia falar mais sobre o Miami, mas assim, eu queria ouvir um pouco você também do time de Atlanta, que acho que o que a gente viu até foi o contrário, né? A gente viu o Miami completamente exposto, fragilizado, desligado. Acho que esse jogo foi um jogo que a gente viu o Hawks, né, ligado como Brunão, poucas vezes a gente viu essa temporada, né, assim. Incrível, cara, porque não é surpresa para ninguém que Atlanta tá vivendo um vestiário rachado já há muito tempo. Sim. Né? E recentemente teve a notícia que aparentemente o Atlanta estava disposto a trocar o Trae Young, né? E até brinquei com você, falei, pô, Bruno, agora, há dias antes do play-in, mas quando os caras entram em quadra, parece que a chave muda, Bruno. Não, eles não precisam de um ambiente muito favorável para vencer, e ontem ficou claro isso. Eles entraram, como eu falei, muito mais acreditaram muito mais do que o Heat. Isso ficou muito, muito evidente. E quando você tem peças para fazer o seu estilo de jogo prevalecer, fica muito, muito fácil. O Quinn Snyder é um cara defensivo, e eu senti que ele fez um jogo muito interessante, forçando o Heat a jogar em isoball, que não é a boa, e isso frustrou as pretensões do time de Miami. Bruno, crédito pro banco do Atlanta Hawks também. Né, a gente falou do Trae Young, que teve 25 pontos, do Dejounte Murray, que teve 18, mas o banco do Hawks, todos em dígitos duplos. O Okongwu teve uma partidaça, eu achei, com 4 blocos, 12 pontos. Ofereceu muitos problemas para o Bam Adebayo, principalmente dentro do garrafão. Saddiq Bey com 17 pontos, foi outro cara, teve um jogo interessante, 6 rebotes para ele também. O Johnson com 10 pontos e 7 rebotes também. E o Bogdanovic, que é um cara, um chutador, teve um pouco de dificuldades no perímetro, mas contribuiu muito com 14 pontos. Ou seja, é um elenco profundo e muito atlético. Eu mencionei aqui, né, os rebotes, né, que foi uma discrepância, e passa por isso. Então, quando esses caras jovens estão afim, não dá pra passar contra esses caras. Eu acho que pra Boston, Bruno, era mais coisa Miami passar, porque Miami, a gente tá vendo que é um time que não tem nenhum mental, mas ao contrário, é o contrário com o Atlanta, que esses caras acreditam e podem engrossar. Eu também acho, assim, acho que até complementando o que você, né, falando sobre o próprio Miami em si, é aquela coisa, né, beleza, pode enfrentar agora aí o Bulls ou o Raptors, e caso ganhe, que eu acho muito improvável, porque eu também vejo tanto o Raptors quanto o Bulls com mais fome de bola do que esse time de Miami, vai pegar o Bucks e não tem a menor chance de ganhar. Mesmo que passe, né? Mesmo Exato. que passe, tem a menor chance de ganhar do Bucks numa série de 7 jogos. E eu acho que é né, só pra finalizar, a consequência das escolhas do Pat Riley para essa temporada, né, de ter dado esses contratos tão caros, de ter engessado a folha de pagamento para, né, dificultar a atração de free agents, que sempre foi algo que o Pat Riley conseguiu fazer, mas essa temporada não conseguiu. E se na temporada passada eles conseguiram tirar da cartola ali uma série de jogadores que estavam meio esquecidos, ou muitas vezes tinham passado embaixo do radar no draft, né? O Clay Martin, o Max Struz e o Gabe Vincent, os três jogaram ontem, os três são undrafted e estavam meio perdidos ali na liga e foram retrabalhados pelo Spoelstra e se tornaram jogadores muito, muito úteis, especialmente na pós-temporada passada. Nessa temporada não foi. E o que me leva até a acreditar que talvez a temporada passada, né, playoffs da temporada passada foram a exceção e agora a gente tá vendo as capacidades que esses caras têm e não dá. Não dá pra continuar. Não dá pra continuar com esses três em quadra. Eu acho que eles estão muito, muito, muito abaixo do nível do resto do time. É só você ver o próprio olha a discrepância, Filipão. Time da folha de pontuação do Heat. O Tyler Hero fez 26 pontos, o Bam Adebayo fez 12, Butler fez 21, o Kyler fez 3, o Max Strus fez 3 pontos. O Gabe Vincent fez 6. Não dá, é uma discrepância muito grande e vamos ver como é que o Pat Riley vai conseguir resolver isso, porque
realmente é uma situação muito complicada aí pelos próximos anos pro Miami conseguir se reinventar. Mas eu acredito que seja possível. Se o... Caralho, esqueci o nome do GM do Lakers. Pelinka. Se o Rob Pelinka conseguiu operar o milagre que ele operou com o Lakers nessa trade deadline, tudo é possível, cara. Absolutamente tudo é possível. E é isso, Filipão. Chegamos aqui então ao final de mais um bloco aqui do 3 Pontos e a Falta, o primeiro de muitos dessa pós-temporada. Amanhã a gente tá de volta para comentar aí os jogos do Bulls e do Raptors e do OKC. Do Pelicão. Exatamente, do OKC contra o Pelicão. Você vê que minha memória tá boa, né? É isso. É muito jogo. A falta de sono vai acompanhar muita gente aqui também nesses próximos vídeos. Mas a gente vai falar sobre esses jogos que definem os oponentes tanto do Miami Heat quanto do Minnesota Timberwolves na próxima sexta-feira e fecham aí todas as vagas dos playoffs que começam de fato no domingo. E vai ser muito legal. Deixa aqui seu comentário sobre Lakers e Wolves e sobre Heat e Hawks e dos outros jogos também, o que você espera desses times e outros times dos playoffs. Não se esqueça também de curtir o vídeo e de assinar o canal do 3 Pontos e a Falta para não perder nada da pós-temporada aqui com a gente. Filipão, tamo junto, hein? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!